pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estarei falando sobre dizer que os caras que estão nos cargos de gerência só estão lá por causa de um patriarcado é literalmente ofender toda a trajetória de vida deles até aquele momento. Porque assim, as pandorinhas vivem falando de que as pandorinhas são oprimidas, não vemos tantas pandorinhas em cargos de gerência, elas são preteridas, o machismo, o sexismo, patriarcado e o caramba quatro, sabe? Aquelas coisas ladainhas de sempre. Pois então, uma coisa que eu parei pra pensar com o passar do tempo é o fato de que, cara, a maior parte dos caras que estão em cargos de gerência não são filhinhos de papai. Quando eu digo cargo de gerência, tipo, não é presidente de empresa ou essas coisas não, mas tipo, cargo de gerência, tipo, gerente de estabelecimento, gerente de um lugar grande, pessoal das partes administrativas, lá mais de um pouco mais, de um nível mais acima, coisa e tal. A maior parte daquelas pessoas, a maior parte daqueles caras, não é filhinho de papai. A maior parte daqueles caras não teve faculdade particular. Não teve a grande diferença no acesso à educação. Apesar de que hoje em dia o acesso à educação é bem maior do que era, sei lá, 80 anos atrás. E tipo, a maior parte desses caras, eles tiveram que estudar, tiveram que trabalhar, tiveram que passar noites sem dormir para conseguir chegar onde eles estão. E ainda tiveram que aguentar muito chefe, muitas vezes chefe complicado, muitas vezes teve que ficar com a boca fechada e engolir sapo para poder conseguir uma promoção, ou até mesmo teve que suportar outros para poder conseguir algum benefício ali. Porque vocês sabem como funcionam esses negócios, eu já falei. Patrão e esposa é praticamente a mesma coisa, principalmente patrão chato. É praticamente a mesma coisa que uma esposa. Você tem que ficar pianinho, caladinho, que senão você vai acabar rodando. E nessas coisas, esses caras normalmente eles não são jovens. Normalmente são uns caras de lá pelos seus 30, 40 anos, porque eles já gastaram um bom tempo da vida dele trabalhando lá na parte de baixo. E muitas vezes eles tiveram que sacrificar muita coisa. Tiveram que sacrificar tempo, dinheiro, tiveram que sacrificar momentos da sua vida que ele poderia ter aproveitado, mas não aproveitou. A maior parte dos caras lá é assim. E ainda um detalhe. Eu tava pesquisando, tipo, um dos motivos dos homens ganharem mais do que as pandorinhas é que os homens trabalham mais, por incrível que pareça. Eles trabalham mais horas, mais tempo na empresa do que as pandorinhas. Camina, mas aqui não é que nem nos Estados Unidos, que é por hora. Porque nos Estados Unidos tem muito lugar que é por hora, não é um salário fixo. Lá é por hora, você trabalha e você recebe pelas horas que você fez. É quase uma faculdade, só que você na faculdade não recebe nada. Só que aqui no Brasil tem também o negócio da hora extra, o a mais, aceitar mais horas, aceitar mais tempo. E quando vai subindo mais tempo os homens trabalham a mais que as pandorinhas. Por exemplo, no nível mais baixo, os caras chegam a trabalhar 40 minutos a mais. E cargos de gerência, caras de gerência, chegam a trabalhar 4 horas a mais que uma pandorinha. Ou seja, aqueles caras lá se esforçaram mais, aguentaram mais para conseguir ter aquele cargo, principalmente aguentar as responsabilidades. Porque não pense que é só bonança, que você vai botar tudo na mão dos outros.
Se você não fizer a tua parte, o teu lado da corporação vai pro chinelo. Quem aqui já não viu gente, gerente, coisa e tal, quem já trabalhou com isso, cara que só ficava jogando na costa dos outros e tentar bancar o bonzão. Só que chega uma hora que o pessoal não aguenta e simplesmente não faz mais. Se ele demitir, ele vai ter que explicar pro patrão dele do porquê ele demitiu, porque se não for por justa causa, o pau quebra. E ainda vai ter que escrever carta de recomendação, vai ter as horas que ainda faltam para ele receber, e lá. Isso dá um negócio. Tanto é que hoje em dia você... a maior parte das demissões é por falta de orçamento, não é por problema com o funcionário, coisa e tal, é por falta de orçamento, corte de gastos e tal. E não porque necessariamente o funcionário não estava fazendo o trabalho dele. E é a mesma coisa com os caras. Aqueles caras, a maioria deles trabalharam, se esforçaram. Eles não receberam benefício alguma da sociedade. Dizer que eles só estão ali por causa de um patriarcado é literalmente ofender toda a vida deles, é tentar jogar todo o sacrifício deles no lixo. É tentar reduzir todo o esforço dele a mas você é homem, é fácil pra você. É sempre a mesma coisa. E ainda tem um detalhe, a maior parte dos caras assim, todo mundo já sabe que a maior parte dos homens é mediana, normal, tem empregos normais, ganha salários normais, coisa e tal, tudo normal. Só uma pequena parcela, bem pequena mesmo, são que tem essas coisas do topo. Mas em compensação, mas eles são a maioria, mas em compensação, a grandiosa maioria dos caras não tem esses benefícios do topo. Não tem. Não tem. Não importa se é rico, se é pobre, se é bonito, se é feio. Todo mundo tá lascado. E nesta papagaiada, a maior parte dos caras que estão lá na gerência, não tô dizendo o topo, estão na gerência, sabe? 1 ou 2 níveis abaixo, sabe? Do topo. Esses caras, normalmente, eles tiveram que... Bem, eu já disse isso anteriormente, tiveram que se sacrificar. E ainda tem um detalhe a mais. Com a quantidade de falta, no caso eu falo assim, a quantidade de falta de incentivos, eles tiveram que se esforçar muito mais, porque com tamanha falta de incentivos para os caras estudarem, tamanha falta de incentivo para os caras se esforçarem, fazer isso acontecer, isso piora mais a situação deles, porque todo mundo sabe que a cada dia que passa, menos incentivos são dados para os caras estudarem. A maior parte da evasão escolar é masculina. Os homens têm menos chances de completar tanto o ensino médio quanto a faculdade do que as pandorinhas. E eles não recebem, eles não têm 1/10 dos auxílios que elas têm. Não existe, até onde eu sei, pelo menos, se tiver, me corrijam aí, não tem um auxílio específico para os caras. Todos os outros auxílios que o homem recebe, as pandorinhas também recebem porque são auxílios sociais, blá 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 blá. E aqueles caras lá tiveram que dar o sangue para isso. Dizer que eles só estão lá porque teve uma ajudinha do patriarcado, sendo que já falamos, já debatemos, a gente já provou por A mais B que essa merda de patriarcado não existe, é uma invenção, é um inimigo criado, é um espantalho criado por elas, para elas baterem. Sendo que, como a gente já falou, essa merda não existe, é só uma invenção. Dizer isso é literalmente, sei lá, não sei nem como estipular o tamanho do desaforo que é dizer isso pros caras. Dizer isso na cara de qualquer um. Porque muitos daqueles caras lá são ou pais, ou são filhos. Eles têm
outras coisas a fazer fora do seu trabalho, mas eles sempre estão lá gerenciando tudo certinho para tentar manter tudo no lugar. Mas para elas isso não vale, é aquela história. O que vale para esse tipo de pessoa é a narrativa, a verdade que se dane. É isso que eles pensam. A verdade que se dane, o que vale é a minha narrativa. Você pode mostrar as leis, você pode mostrar tudo. Eles sempre vão te responder com: ah, mas você é homem. Ou: ah, mas isso aí é consequência de outra coisa. Não é consequência do femimimi. Tipo, eles dizendo que a cultura que faz o cara sofrer é por causa do machismo. Minha querida, primeiramente que machismo nunca foi uma coisa ruim. Se você pegar as primeiras definições do dicionário, você vai ver que é só maneirismos de homem. Mas quando o movimento veio, ele se instalou, todos os dicionários daquele ponto em diante foram enviesados no ponto de que ele também foi considerado algo nocivo às pandorinhas. Mas são maneirismos de homem. Coisa que homens fazem. Características, coisa e tal. Isso é que nem feminismo, que é maneirismos de pandorinhas. Ninguém se importa com a verdade. Eles não se importam com a verdade. Eles tentam, na verdade, a todo custo. Elas tentam a todo custo apagar qualquer traço que mostre que elas estão erradas. E mesmo que você prove por A mais B, com as provas na frente dela, elas nunca vão admitir que estão erradas. Principalmente dizer que, tipo, a gente é oprimida. Elas nunca foram oprimidas. Se elas sofreram, o que é uma verdade, todo mundo sofre nessa vida. Se elas sofreram, 10 vezes mais os caras sofreram para elas ficarem bem seguras no canto delas. Porque eu duvido elas brigarem por igualdade para trabalhar na carvoaria. Aqui é o Caminho, Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!